Você já parou para se perguntar o quanto o sexo realmente influencia a sua mente? Não aquilo que é dito abertamente, mas o que atua nos bastidores silenciosos do seu pensamento, das suas decisões, dos seus impulsos e até dos seus medos. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da psique humana, acreditava que a energia sexual não era apenas biológica, era simbólica, espiritual, arquetípica. E talvez seja exatamente por isso que ninguém fala sobre isso com a seriedade e profundidade que o tema exige. Porque quanto menos consciência você tem sobre essa força, mais vulnerável você se torna aos mecanismos invisíveis que te mantêm preso em um ciclo de compulsão, frustração e distração. Desde cedo, somos condicionados a associar o sexo ao prazer imediato, ao desejo físico, ao instinto natural. E é claro, isso faz parte. Mas Jung enxergava algo muito mais profundo. Ele via o desejo sexual como uma expressão distorcida de uma força criativa muito mais ampla. A libido, que em sua essência é a energia da vida, da realização, da expansão interior. Quando essa energia não encontra um canal elevado para se manifestar, ela se acumula no inconsciente, se transforma em obsessão, vício, fantasia ou frustração. Em outras palavras, o problema não é o desejo em si, mas o que ele se torna quando não é compreendido, quando é reprimido, ou quando é explorado inconscientemente por forças externas, como a mídia, a pornografia, a indústria da distração. Jung dizia que tudo aquilo que não é integrado à consciência volta como destino. Ou seja, se você não entende o que o sexo está fazendo com a sua mente, ele vai continuar influenciando seus pensamentos, suas escolhas, suas emoções, sem que você sequer perceba. Quantas vezes você tomou decisões impulsivas motivadas por carência afetiva ou desejo sexual? Quantas vezes você se afastou de si mesmo tentando preencher um vazio que o prazer momentâneo jamais poderia saciar? A verdade é que o desejo mal compreendido rouba sua presença. E um homem sem presença é um homem frágil, por mais forte que pareça externamente. Existe uma espécie de prisão invisível sendo alimentada diariamente. Ela não tem muros nem cadeados. Ela se sustenta em gatilhos visuais, redes sociais, idealizações irreais, estímulos que são programados para sequestrar sua atenção e manter você num estado de constante agitação. E quanto mais você se agita, menos você sente, menos você se escuta, menos você pensa com clareza. É nesse ponto que Jung propõe um caminho de volta para dentro, reconhecer a origem do impulso e transformá-lo conscientemente. Isso não significa reprimir, negar ou se tornar assexuado. Significa compreender. E quando você compreende o que a energia sexual realmente é, você para de ser dominado por ela e começa a direcioná-la. Esse direcionamento é o que transforma a energia sexual em poder criativo. Quando você se torna consciente do impulso e escolhe usá-lo como combustível para meditar, criar, refletir, trabalhar, amar com profundidade, ou simplesmente estar presente, algo muda. Você se torna mais centrado, mais atento, mais magnético. Sua energia para de escorrer pelos dedos e começa a circular internamente. E isso é percebido pelas pessoas, sem você dizer uma palavra. Jung acreditava que a integração do desejo era uma das etapas mais importantes no processo de individuação. O caminho de se tornar quem você realmente é, livre dos condicionamentos coletivos e próximo da sua essência mais autêntica. Mas esse caminho não é simples, porque ele exige olhar para o que você sempre tentou evitar. Exige encarar de frente o quanto você foi manipulado, condicionado, programado para ser escravo do próprio impulso. E essa desconstrução é dolorosa no início, mas libertadora no fim. Porque ao perceber o quanto sua mente foi colonizada por estímulos sexuais automáticos, você também descobre que pode recuperar o controle. E quando isso acontece, um novo tipo de força nasce dentro de você. Uma força silenciosa, mas poderosa. A força da autoconsciência. Vamos mergulhar mais fundo no que Jung chamava de sombra e entender como o desejo reprimido se transforma em sabotagem interior, relacionamentos tóxicos e até doenças psíquicas. E, principalmente, como integrar tudo isso com lucidez para recuperar sua energia, sua presença e sua liberdade. Carl Jung acreditava que tudo aquilo que reprimimos se torna sombra, e a sombra
Ao contrário do que muitos pensam, não é o mal dentro de nós. É simplesmente aquilo que evitamos olhar. São os desejos negados, os impulsos julgados, os sentimentos sufocados, as emoções que não sabemos lidar. Quando se trata de sexualidade, essa sombra se torna ainda mais densa, porque vivemos em uma sociedade que, ao mesmo tempo em que exalta o sexo, também o transforma em tabu. E nesse jogo de extremos, ninguém ensina como lidar com essa energia com consciência. O resultado? Milhões de pessoas aprisionadas entre repressão e compulsão, perdidas em si mesmas, reféns de algo que nem compreendem direito. Jung observou em seus pacientes que muitos dos sintomas de ansiedade, melancolia, vícios e até desequilíbrios físicos tinham origem não em traumas diretamente sexuais, mas na maneira como essas pessoas lidavam ou não lidavam com seus desejos internos. Quando o impulso é constantemente negado ou condenado, ele não desaparece, ele se esconde. E lá, no inconsciente, ele se transforma em angústia, sabotagem, padrões de autodestruição. Você começa a agir de forma contraditória. Quer paz, mas busca prazer instantâneo. Quer amor, mas atrai relações superficiais. Quer foco, mas está sempre à beira da distração. Isso não é fraqueza moral, é energia mal compreendida. A repressão cria tensão, e essa tensão se manifesta de formas disfarçadas. A pessoa que se irrita facilmente, que sente culpa sem motivo claro, que vive cansada mesmo sem esforço físico, muitas vezes está carregando dentro de si um conflito não resolvido entre o que sente e o que acredita que deveria sentir. Jung chamava isso de dissociação psíquica, uma separação interna entre a máscara social e a verdade interior. E a energia sexual, por ser uma das mais potentes dentro de nós, quando não encontra um canal saudável de expressão e integração, se volta contra o próprio indivíduo, torna-se sabotagem, auto-julgamento, ansiedade crônica. Mas há uma saída. E ela começa no momento em que você para de fugir de si mesmo. Quando você começa a observar seus impulsos, não com condenação, mas com curiosidade. Quando você aceita que sentir desejo não te torna menos espiritual, menos forte ou menos consciente, apenas humano. E é exatamente a partir dessa aceitação honesta que a transformação começa, porque só podemos transmutar o que reconhecemos, só podemos dominar o que conhecemos. A energia sexual, uma vez olhada com maturidade, se revela como uma chave profunda de autoconhecimento. Jung via a libido como um rio. Se você tenta represar demais, ele transborda e destrói. Se você deixa fluir de qualquer forma, ele se perde em muitas direções. Mas se você constrói canais conscientes, ele irriga e transforma tudo por onde passa. Essa é a proposta: transformar o desejo inconsciente em energia direcionada. Isso não é abstinência cega. Isso é escolha lúcida. É presença. É liberdade. E essa liberdade te dá algo que nenhuma satisfação momentânea oferece: poder interno, clareza, estabilidade, propósito. Continue com sua total atenção aqui. Vamos explorar o papel da cultura moderna nesse processo, como a sociedade lucra com sua distração e como você pode sair de forma prática desse ciclo silencioso de autoesquecimento. Se tudo isso que falamos até agora ressoa com você, talvez já tenha percebido o quanto somos programados desde cedo para não pensar, apenas reagir. E nesse sistema, a sexualidade não é apenas um aspecto humano, ela se tornou um mecanismo de controle. Carl Jung não viveu na era dos algoritmos e da pornografia sob demanda, mas sua visão sobre o inconsciente coletivo, os arquétipos e os impulsos reprimidos, descreve com precisão o que estamos vivendo hoje. A mente moderna está sobrecarregada, hiperestimulada e desconectada. E grande parte disso se deve à forma como a energia sexual é manipulada para manter o indivíduo em constante distração e, portanto, vulnerável. Basta olhar ao redor. O apelo sexual está em tudo: publicidade, redes sociais, séries, aplicativos, até mesmo em discursos de autoconhecimento deturpado. Mas o que poucos entendem é que esses estímulos não estão ali apenas por estética. Eles estão ali para capturar a sua atenção, ativar impulsos inconscientes e manter sua energia mental fragmentada. Porque quanto mais disperso você está, menos presença você tem. E sem presença, você perde seu eixo, seu poder de decisão, sua clareza.
Jung chamava isso de posse arquetípica, quando forças inconscientes dominam a mente consciente sem que a pessoa perceba. No contexto moderno, isso significa estar sempre no piloto automático, rolando feeds, pulando de estímulo em estímulo, buscando prazer imediato para escapar do vazio interno. Só que esse vazio nunca se preenche, porque ele não é físico, é espiritual. E a tentativa constante de preenchê-lo com imagens, corpos, fantasias e validação só o aprofunda. Essa é a prisão que ninguém vê, e por isso ela é tão eficaz. Porque parece prazerosa, mas te esvazia. Parece liberdade, mas te aprisiona. Parece natural, mas foi cuidadosamente construída para manter sua mente ocupada com tudo, menos com você mesmo. O que Jung propunha, de forma implícita, era um retorno à inteireza, um resgate da consciência sobre a própria energia vital. E isso passa inevitavelmente por uma revisão profunda do seu relacionamento com o desejo. Você já parou para observar o que acontece com sua mente quando é exposta a estímulos sexuais contínuos? Já percebeu como seu foco se dispersa, sua energia se fragmenta e sua clareza desaparece? Isso não é casual, é estratégico. E se você não aprende a proteger sua mente, não com repressão, mas com discernimento, você acaba vivendo a vida inteira em função de impulsos que nem são seus. Mas há uma forma de sair disso, e ela começa com uma decisão silenciosa: parar, observar, respirar, silenciar o estímulo e começar, pouco a pouco, a recuperar sua própria presença. Carl Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Podemos aplicar o mesmo ao desejo. Tudo o que te atrai obsessivamente está apontando para algo que você ainda não compreendeu dentro de si. Talvez seja carência, talvez seja energia criativa não expressa, talvez seja a necessidade profunda de conexão, não com o outro, mas consigo mesmo. Transmutar essa energia não é um truque, é um processo. E como todo processo real, ele exige prática, intenção e autoconhecimento. Ao invés de correr atrás do prazer imediato, comece a observar o que acontece quando você simplesmente não reage. Quando você sente o impulso e o acolhe, sem ceder. Esse espaço de não reação é onde nasce o verdadeiro poder interior. Porque é ali que você deixa de ser escravo da sua biologia e começa a se tornar senhor da sua consciência. Esse caminho, claro, vai contra tudo o que o mundo moderno tenta te vender. Você não vai ver anúncios te incentivando a observar seus impulsos. Não há lucro na sua lucidez, mas a paz, a força, a autonomia e, principalmente, a verdade. E quando você começa a viver a partir da verdade interna, mesmo que o mundo externo não entenda, você sente silenciosamente que está no caminho certo. Agora, na última revelação, vamos amarrar tudo isso e explorar como transformar essa compreensão em prática diária. Ao longo deste vídeo, você começou a enxergar com mais clareza aquilo que normalmente fica escondido, o poder que sua energia sexual exerce sobre sua mente, e como a forma como você lida com esse poder determina não só seus desejos, mas sua vitalidade, seus pensamentos e até a sua identidade. Carl Jung entendia que quando a energia vital é mal direcionada, o indivíduo se perde. Mas quando ela é reconhecida e integrada, algo começa a se realinhar internamente. Uma presença silenciosa retorna. Uma sensação de soberania sobre si mesmo se fortalece. E nesse ponto, o salto deixa de ser teórico e se torna real. Mas agora surge a pergunta que talvez ecoe em você. Como manter esse estado de consciência na prática, em um mundo que constantemente tenta puxar sua atenção de volta para fora? Como preservar sua energia num ambiente que lucra com sua distração? A resposta, por mais simples que pareça, está na construção diária de presença. Não se trata de uma fórmula rígida ou de um ritual místico, mas de uma escolha constante, retornar a si, sempre que for puxado pelo impulso, pelo desejo automático, pela compulsão inconsciente. Lembre-se de que o simples ato de observar já muda o rumo. Observar com consciência é o início da libertação. Jung falava da importância de fazer o inconsciente se tornar consciente, pois enquanto isso não acontece, você chamará de destino tudo aquilo que, na verdade, é apenas padrão repetido. Quando se trata de desejo sexual, esse padrão é profundo. Ele tem raízes culturais, religiosas, familiares e sociais.
mas principalmente ele foi aceito por você durante muito tempo sem questionamento. A boa notícia é que, ao olhar para ele agora, você tem a chance de mudar, não de apagar o desejo, isso seria negar sua natureza, mas de iluminá-lo, de transformá-lo em algo mais elevado, mais lúcido, mais alinhado com quem você verdadeiramente é. E sim, haverá recaídas. Haverá dias em que você vai se distrair, se perder, se esquecer. Mas cada vez que você retornar à presença, estará mais forte. Porque esse caminho não é linear, é espiralado. Ele volta, mas nunca para o mesmo lugar. A cada retorno, você está mais consciente, mais atento, mais inteiro. E a presença silenciosa que você começa a construir se torna escudo, se torna campo. Ela se irradia nos seus gestos, no seu olhar, nas suas palavras. Você começa a agir menos por impulso e mais por direção. E a sua vida começa a responder a isso. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Ao trazer luz para a maneira como o sexo age dentro da sua mente, você também ilumina todos os lugares que estavam escuros há anos. E nesse processo você não se torna um ser perfeito, mas sim um ser desperto. E um ser desperto é alguém que começa a viver de dentro para fora, não mais escravo do que vê, do que sente ou do que o mundo exige, mas guiado por um eixo interno, silencioso e imbatível. Então talvez a grande virada não esteja em eliminar o desejo, mas em escolher o que fazer com ele. Você pode continuar reagindo ou pode começar a criar, pode continuar se perdendo ou pode começar a se lembrar. E nesse instante, onde você se encontra agora, talvez tudo o que você precise fazer é pausar, respirar e perguntar, com honestidade, onde está a minha energia agora? No controle automático do desejo ou no centro silencioso da minha presença? A resposta não vem de fora. Ela nasce no momento em que você para de fugir e escolhe, enfim, viver com consciência.